Diz lá, diz cá, conversas que aproxima. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Estão a ouvir Diz lá, diz cá do UMCBC. E eu sou o Vitorino. E hoje temos uma convidada muito especial, a senhora doutora Ana Alves, está conosco. Palmas! Então, professora, como foi a viagem de Portugal para cá? Tudo bem? Foi uma viagem muito boa porque foi uma dupla viagem. Foi uma viagem concreta, portanto física, de deslocamento no espaço de Portugal até a China, Macau, e foi também uma viagem espiritual, uma viagem mental. Isto porquê? Porque eu estive muito tempo em Macau, 10 anos, e eu tenho recordações, então também foi uma viagem imaginária, porque eu vim a lembrar os 10 anos que eu passei em Macau, que foram anos muito bons, muito agradáveis, e eu vim a recordar muitos episódios. Então foi uma dupla viagem, foi muito boa, tanto a física como a imaginária. Obrigada pela partida. E antes de começarmos formalmente, por favor, deixe-me fazer uma apresentação breve da professora aos nossos ouvintes. A senhora doutora Ana Cristina Alves é atualmente a investigadora auxiliar e coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, CCCM, de Portugal, e foi a professora auxiliar do nosso Departamento de Português da UEM. É especialista na área de estudos interculturais entre a China e Portugal, tradutora profissional e escritora de muitos livros académicos. Então, E alguns literários. alguns literários. Sabemos que a professora fala muito bem a língua chinesa e podia partilhar conosco de forma simples a sua experiência de aprendizagem da língua chinesa. E entre as obras clássicas, ou dizemos canónicas, da literatura chinesa que leu, há alguma que a tenha marcado especialmente? Ora bem, primeira experiência. A experiência de aprendizagem do chinês começou em 1990, quando eu cheguei pela primeira vez a Macau. Depois fui aprendendo primeiro no Li Kong Shui Yuan, portanto no Instituto Politécnico de Macau. Depois regressei a Portugal para fazer a tese de mestrado e nessa altura fui para então hoje é a Delegação Económica e Comercial de Macau. Naquela altura era Auman Lian Luo Chu, era a missão de Macau. Então fui para a missão de Macau e aprendi com o professor Lu Yangping e a professora Wang Suoying e fiz 5 níveis com eles, 5 níveis de chinês. Depois regressei outra vez ao Li Kong Shui Yuan, regressei pela primeira vez ao Li Kong Shui Yuan e nessa altura estive também a fazer os vários, esses mesmos 5 níveis, mas em chinês tradicional, Fantizi, e foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante, porque tive uma professora ótima de Xangai, mas que falava um mandarim escorreito, e ela é a professora Wu, eu nunca mais me esqueci dela, era uma professora com uns métodos muitíssimo bons, e portanto deixava os alunos à vontade. Nós errávamos muito, sobretudo porque havia muitos alunos de Macau e portanto sabiam cantonense ou cantonês, como agora se diz, porque na altura em que Pedro Nolasco da Silva, aquele grande sinólogo macaense, viveu, dizia-se cantonense, era a língua cantonense, agora diz-se cantonês. Então, havia muitos alunos que sabiam cantonês de Macau, portanto macaenses, que não sabiam mandarim, e ela tinha muita paciência, tanto com os alunos de Macau que não sabiam mandarim, como com a aluna portuguesa. Eu era a única portuguesa lá do Li Kong Shui Yuan, ainda por cima eu era professora de português e de cultura portuguesa. E na altura todos acharam muito estranho que uma professora de português e de cultura portuguesa quisesse aprender mandarim. Estamos a falar em 1990. Nessa altura não era muito frequente os professores aprenderem mandarim. Agora, professores e alunos aprendem muito mandarim, professores e alunos portugueses. Naquela altura era uma raridade. De maneira que acharam, até disseram, não vale a pena. Eu disse, não, mas eu quero muito aprender mandarim. E porquê mandarim e não cantonense? Colocava-se essa questão. Ou e não cantonês. Estando no sul da China, poderia querer aprender cantonês, não é? Mas eu preferi o mandarim porque era a língua oficial, e se eu me deslocasse por toda a China,
e eu ia falar em mandarim. A experiência de aprendizagem não foi uma experiência muito fácil até certa altura e depois tornou-se complicado, ou seja, ao princípio foi para mim foi muito fácil. Depois começou-se a tornar mais complicado, porque eu ao princípio, antes de chegar ao Lee Kong Shui Yuan e antes de ir para a missão de Macau, aprendi sozinha. Ia para os jardins, aprendia sozinha, por isso era muito fácil porque eu estava a criar um chinês dentro da minha cabeça. Mas nós precisamos sempre de professores para nos explicarem os tons. Então, quando eu cheguei à missão de Macau, eu lembro-me do professor Lu Yangping dizer: você fala uma língua qualquer, mas chinês não é. Então, ele com paciência começou-me a ensinar os tons todos, porque eu tinha os tons na minha cabeça, só que tinham sido tons criados por mim. Então, começou-me a ensinar os tons todos, à maneira chinesa, e eu fui aprendendo e com muita facilidade, e tinha muita facilidade tanto a aprender os tons como a aprender a escrita, e foi tudo muito fácil até chegar ao nível muito bom cotidiano do chinês, ou seja, até chegar àquele nível de comunicar. Depois, quando se passa do nível do chinês cotidiano para o nível do chinês académico, quando se passa do bairroá para o chinês literário, já é tudo muito mais complicado. Aí as coisas tornaram-se extremamente difíceis. E aí é preciso muita paciência, muito estudo, muita aprendizagem. E depois de eu ter tido essa aprendizagem e ter sido seguida no Haoman Lee Kong Shui Yuan pela professora Wu e depois pelos professores chineses em Portugal, eu fui fazer os Hanyu Shui Ping Kao Shi, os vários níveis da Hanyu Shui Ping Kao Shi, e cheguei até ao nível 5, eles são 6. Na altura eram 6, mas eu cheguei até ao nível 5, que é um nível muito bom de aprendizagem do chinês. E depois o 6º nível é considerado o nível já de bilinguismo. Ora, eu tendo começado a aprender em 1990, já com perto de 30 anos, portanto com 29 anos, é muito difícil chegar-se ao nível de bilinguismo, mas tenho sempre, daquele tempo até agora, tenho sempre vindo a estudar com muito gosto e muita paciência por causa do salto do chinês cotidiano, do chinês bairroá, para o chinês literário, que é já um chinês que implica muitos conhecimentos. E nós agora estamos a fazer a tradução do Xiuji e é este tipo de chinês que é requerido. E então eu leio, mas mais devagar, e leio, mas com mais calma, de maneira que, de qualquer maneira, é uma experiência muito recompensante. Porquê? Porque eu, como sou de filosofia, eu não sou de língua, eu comecei com filosofia, muito embora tenha vários cursos, porque depois para vir dar aulas para a Universidade de Macau, não foi para o Lee Kong Shui Yuan, na Universidade de Macau pediram, quando à altura eu concorri para a Universidade de Macau para dar aulas de português e depois mais tarde de mestrado de chinês-português, pediram-me para aqueles diplomas de formador de língua estrangeira, português língua estrangeira. E eu fui tirar esses diplomas de português língua estrangeira. Portanto, eu sou de filosofia, sou licenciada, mestre e doutora em filosofia, mas tenho diplomas que me permitiram, tive um ano inteiro no Instituto de Emprego e Formação Profissional a fazer um curso de formação para formadores, portanto, e depois tive também, na altura era o CIAL, a fazer um curso de português língua estrangeira, como dar português língua estrangeira, e depois com esses diplomas, além dos diplomas de licenciatura, mestrado e doutoramento, pude então entrar para a Universidade de Macau e entrei nessa altura como assistente convidada, mas agora vou responder, sendo a minha base de filosofia, cedo tive que contactar com os clássicos chineses, porque a filosofia chinesa, mesmo os clássicos, mesmo os filósofos contemporâneos, como por exemplo Caping, que é um filósofo contemporâneo chinês, mesmo os filósofos contemporâneos estão sempre a recorrer
aos clássicos chineses, ou seja, a Lao Tse, a Kongzi, a Long Yu, mas portanto, estão sempre a recorrer ao Tao Te Ching, a citações do Tao Te Ching, portanto, Lao Tse, Tao Te Ching, do Lun Yu de Kongzi, a Chuangzi, a Mangzi, a Liezi, a Hung, a Shungzi,所以没办法，应该你应该学习繁体字古典的文化，所以没办法。E nessa altura eu tomei muito contacto com os clássicos chineses e com a língua clássica chinesa, que tem sido muito útil para fazermos a tradução em conjunto do Xiaoji. Portanto, aquelas partículas clássicas que eu encontrava no Tao Te Ching, no Lun Yu, vim encontrá-las aqui no Xiaoji. Muito útil. Sim. Como as coisas se cruzam, às vezes sem nós estarmos a contar que elas se venham cruzar. Mas a verdade é que a nossa experiência nunca é para deitar fora, é sempre para intercruzar e para retirar um máximo proveito dela. Sim. E a aprendizagem de uma língua estrangeira é um caminho que pode durar a vida inteira. Para mim, a aprendizagem do chinês é até morrer. Até morrer, ou seja, desde 1999, não, desde 1990 começou, desde 1990 estamos em 2026 e eu tenciono até morrer estar sempre a aprender chinês. Como dizer, é uma grande honra que a professora continua a aprender a língua chinesa. E para mim também é uma grande honra continuar sempre a estudar o chinês. Eu lembro que a professora disse que algumas pessoas chinesas que falam a língua portuguesa, quer dizer, com uma mente, com sangue, não é? Com sangue cultural, com sangue cultural. Vou dizer que, por exemplo, tenho encontrado na professora Jiang Jing, é um bom exemplo, o professor Yao Jingming, o Lu Chunhui, a professora Jiang Jing, e vocês, Li Changwei, e Bai Jiajiang, e Liu Changyi, Hayo Yomo, Nimando Hanhao. Portanto, conseguem falar. Porquê? Porque para se falar uma língua, há aqui dois aspectos essenciais. Um, compreender a cultura do que se está a falar. Outro, o ganjue, o feeling, o sentimento, o afeto. Há uma inteligência emocional que nos orienta. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Quando eu estou mais próximo da China, quando eu estou no coração mais próximo da China, eu consigo expressar-me melhor em chinês. Quando eu, por qualquer motivo, estou mais distanciado, ou porque estou há muito tempo a falar português, ou há muito tempo a falar em inglês e muito ligado, eu já não falo tão bem, porque o meu sentimento já foi transferido em parte para outras línguas. Mas depois eu regresso, e quando eu regresso, e sobretudo quando eu estou com pessoas de quem gosto e de que há conexão afetiva, é muito mais fácil falar. E quando estou com pessoas de que não há conexão afetiva nenhuma, mesmo no chinês eu vejo isso. Por exemplo, ainda agora no Centro Científico e Cultural de Macau, fiz um curso com uma professora chinesa onde se estabeleceu uma ótima conexão afetiva entre mim e ela. Então, ela só fala chinês, a professora é uma professora de Gujin e chama-se Duanjian, a professora Duanjian. E logo se estabeleceu uma ótima relação entre nós. E eu disse, não, vem aqui dar um curso de Gujin, aquele cítara chinesa antiga, vem dar este curso de Gujin e eu faço-lhe a tradução dos materiais todos para português e mais, vou estar consigo nas aulas, não vou ser só coordenadora do curso. Vou estar consigo nas aulas a traduzir para os alunos portugueses a aula, a matéria da aula. Não só a matéria escrita, mas também a serviço interno. Um trabalho facílimo. Porquê? Porque entre mim e ela se criou uma boa conexão emocional e afetiva. Com outras pessoas, agora não vou referir nomes, com outras pessoas em que não haja essa conexão afetiva, é muito mais difícil comunicar. Porque o chinês fala-se com o coração. O bom chinês fala-se com o coração. E porquê é que foi tão fácil para mim entender Lao Tse ou Kong Tse? Porque era
eu entendi com o coração, entendi com a minha experiência. E você, mas é um clássico em chinês tradicional, como é que foi fácil entender? Porque eu estava ali com o coração. E como é que a professora começou a dedicar-se à tradução de literatura clássica chinesa? Justamente, comecei com os clássicos chineses, ou seja, a literatura clássica chinesa foi através da filosofia, sendo eu licenciada, mestre e doutora em filosofia, e justamente na licenciatura não, era só filosofia ocidental. Nem se falava outra coisa. Para os ocidentais, até ao final do século XX, a filosofia fala grego, portanto nasceu na Grécia. Sim. Mas agora, com a viragem do século XX para o século XXI, as filosofias orientais começaram a ser muito consideradas e agora muitos filósofos portugueses ocidentais já sabem falar do Tao Te Ching, e Chuang Tzu, e Lietze, e Taban Rui. Mas naquela altura não. Então, a licenciatura foi todo o caminho ocidental. Depois, no mestrado, como eu já tinha estado em Macau numa experiência de ensino e comecei a aprender chinês, eu pensei, e por que não ir fazer um mestrado em estudos comparativos? Ora, quando vou fazer um mestrado em estudos comparativos, tenho que ir aos clássicos chineses. E, por exemplo, o Chuang Tzu, Lao Tzu, Lietze, tanto podem ser consideradas obras de filosofia como obras de literatura. Chuang Tzu tem muitas histórias. Yo Hando Gushi, do Eibiji, Yo Hando Gushi, Hando Shangyu. Então, era muito bom para a literatura, tanto para a literatura, para a cultura em geral, como para a filosofia. Então foi essa a minha experiência, foi no mestrado que eu comecei a abordar os clássicos chineses e depois no doutoramento já não larguei, porque no doutoramento foi sobre questões de género, mas questões de género, a mulher na China, mas questões de género perspectivadas culturalmente. Então eu tive que explicar o que eram os princípios Yin e Yang, porque a mulher concreta dependia destes princípios universais. Yin e Yang, claro que a mulher também tem Yang, mas basicamente está ligada ao princípio Yin. Não quer dizer que não haja mulheres muito masculinas e muito ligadas ao princípio Yang, não é? Mas então, não interessava fazer só um estudo de género que não ligasse à cultura e às filosofias antigas. Tive que estudar o confucionismo, o taoísmo, o budismo, porque no budismo, o budismo tem um conceito universal que não há homem e mulher, é um todo, não é? As divisões não interessam, o que interessa é de facto a raiz, e no próprio taoísmo o que interessa é o Tao e a ligação à raiz. Mas de qualquer maneira, do ponto de vista da experiência filosófica na China, o taoísmo liga-se muito ao princípio Yin, lunar, obscuro e receptivo, passivo até, e o confucionismo liga-se muito ao princípio Yang, masculino, solar. Especialmente o neoconfucionismo. Especialmente o neoconfucionismo, que é a mistura do confucionismo, neoconfucionismo e budismo. Então, foi assim que começou a minha experiência da tradução dos clássicos. Fácil. Não é nada fácil, mas depois de ler, para chegar ao COG, e todos nós aqui sabemos que é uma experiência que estamos a fazer em conjunto e em equipa, graças a Deus, porque são 3 volumes gigantescos e se nós não fizéssemos este trabalho em equipa, era até ao fim da vida e nem chegava a uma vida, era preciso 2 ou 3. Neste caso, temos uma equipa multilingue e esta equipa multilingue ajuda-nos muito no trabalho de tradução de COG, ou seja, o COG é traduzido pelos investigadores. De facto, eu tenho feito trabalhos de tradução em coautoria, por exemplo, com a professora Wang Soying, fizemos Contos da Terra do Dragão e Mitos da Terra do Dragão, as duas em coautoria. Tenho feito trabalhos sozinha, por exemplo, traduzi o Mihun do Tou Jiang, do Zhou Tang, ele chama-se Zhou Tang em Ocidente, Mihun, que foi publicado no Instituto Cultural de Macau. Isso foi um trabalho de tradução sozinha. Outro trabalho de tradução sozinha foi mais recentemente publicado em 2025 do professor Yao Jiming, que assina como Yao Fang, O Encontro dos Extremos, Pontes Literárias entre a China e o Ocidente. E eu aconselho muito esse trabalho, porque é uma história
muito completa de estudos literários, desde o início das relações entre portugueses e chineses, desde o século XVI até 2014. Portanto, vai desde o século XVI até 2014. É um trabalho que eu aconselho realmente, como estudo, como leitura. Foi publicado na Gradiva, uma editora portuguesa, uma distinta editora portuguesa, em dezembro de 2025. Portanto, aos alunos chineses que estão agora no português, aconselho muito esse trabalho. E depois, este trabalho em equipa que tem sido fundamental, porque este trabalho em equipa já não estou como tradutora, como tradutores estão vocês, estão os alunos de mestrado e os alunos de doutoramento da Universidade de Macau, e eu e a professora Zhang Jing, ou a professora Zhang Jing e eu estamos a coordenar este trabalho, e depois o professor Yao Jiming também vai entrar na parte do prefácio do trabalho. Quando chegar à altura para fazer o prefácio do trabalho, nós convidamos para fazer o prefácio da peregrinação a oeste do COG. E já falámos sobre a peregrinação a oeste, ainda voltámos a essa obra. E há alguma personagem de que gosta especialmente ou com a qual se identifica? Sim, Sun Wukong. Por quê? Fei Chan Shixuan Sun Wukong. Tabia Shixuan Sun Wukong, o Gao Suni. E pela sua capacidade de transformação. Ele representa a capacidade de transformação, as suas 72 transformações. Ele tem 72 transformações, ele optou pelas 72 transformações, e também porque no seu caminho budista, ele é o desperto para o vazio. Portanto, ele vai representar princípios fundamentais da filosofia chinesa com os quais eu me identifico ou desejo identificar. Não quer dizer que eu não consigo estar sempre em transformação, mas eu adorava estar sempre em transformação. E mesmo assim, se falar com amigos meus e com colegas meus, eles vão dizer: a Ana nunca está quieta, no sentido em que umas vezes está no Ocidente, umas vezes está no... Não é nunca está quieta, posso estar 3 meses no mesmo sítio sem mexer, no mesmo sítio sem mexer. Mas o que é certo é que às vezes estou no Ocidente, outras vezes estou no Oriente. E é esse espírito de movimento e de transformação, eu acredito sinceramente nele para nos melhorar. Porque a vida, eu vejo a vida tal e qual como o Sun Wukong, eu acho que ele via. O personagem Sun Wukong via, o nosso belo macaco via. Ele via a vida como um caminho, uma viagem espiritual. Tem uma viagem física, foi aquela de procurar os sutras à Índia, mas depois tem uma viagem espiritual, que é aquela que o leva, veja o nome dele, desperto para o vazio. Wukong. Portanto, ele vai fazer a viagem física. Na viagem física ele é muito taoísta, é muito ligado a toda a transformação e à magia, e depois na viagem espiritual ele vai procurar o vazio. Ele já não está ligado a este mundo, ou por outra, ele está ligado a este mundo, mas da melhor forma possível. Está ligado a este mundo para ajudar a escoltar o mestre, ao seu mestre budista, e está ligado de uma maneira de discípulo, de mestre e discípulo. A relação que ele estabelece com San Tsan é a relação de mestre-discípulo. Portanto, ele é um personagem que ao mesmo tempo ele é um personagem verdadeiramente neoconfucionista, porque ele representa o taoísmo. Ele nasce taoísta, ele nasce numa pedra, e depois ele aprende com os mestres taoístas a magia, os seus poderes de magia e os seus poderes de transformação, e depois vai evoluir para o budismo em ligação com o confucionismo, porque ele tem imenso respeito e ele venera um monstro San Tsan. E quando não venera, um monstro dá-lhe umas dores de cabeça horríveis. Ele é castigado algumas vezes. Porquê? Porque ele é muito tiaupi, ele é muito malandro. E essa malandrice não é uma malandrice má, não é a malandrice do monstro, não é a malandrice do demónio, não é a malandrice de quem faz mal. É uma malandrice de quem é inteligente. E se reparar, ele representa o tipo da pessoa inteligente. E as pessoas inteligentes, muito inteligentes, às vezes têm dificuldade em seguir aquelas formalidades todas. É uma grande dificuldade, porque a pessoa sabe que se for por aqui
vai lá rapidamente. Mas se tiver que seguir as formalidades todas, demora muito tempo. Então, o que ele muitas vezes faz é por pura malandrice, mesmo quando rouba, porque ele vai roubar os pêssegos da rainha bem do oeste, mesmo quando ele rouba, não é por mal, não é para roubar, é para ficar imortal, e portanto é para se exercer nas artes da imortalidade. Eu simpatizo com a sua malandrice, eu simpatizo com a sua atividade, eu simpatizo com a sua capacidade de transformação, mas ele é absolutamente contra todas as formalidades. E como é contra todas as formalidades, é castigado ao longo de todo o caminho. E eu tenho visto muitas pessoas muito inteligentes a serem castigadas da mesma maneira que Sun Wukong é, ao longo de toda a sua vida. Porquê? Porque são rápidas, porque querem fazer as coisas de uma maneira eficiente, mas não dá, porque vivemos em sociedade. E aqui entra o confucionismo. Não dá para ser assim, mas vai explicar isso a uma pessoa muito inteligente. Tem dificuldade, pois eu posso ser muito mais rápido e muito mais eficiente, porque é que eu tenho que seguir este caminho tão longo, não é? Mas isso faz-me simpatizar muito com ele. De maneira que é Sun Wukong, porque representa um princípio filosófico, do meu ponto de vista, essencial, que é o da transformação, ainda porque representa a leveza, ou seja, ele não é pesado, ele é a antítese de Zhu Bajie. Zhu Bajie é pesado, telúrico, pouco inteligente, e ele representa a antítese de Zhu Bajie, a sua capacidade pela sua capacidade de transformação, pela sua leveza e ainda pela sua aspiração ao vazio. E por isso ele termina o romance com um título muito justo. Ele é o Buda da luta vitoriosa. É um título justíssimo, porque ele teve que enfrentar monstros horríveis, demónios inenarráveis. De maneira que é justo o título com que ele termina. Porque se não fosse ele, Sun Tzu, o monge, que é um santo, como todos os santos, é de uma ingenuidade inenarrável. Se não fosse ele, o monge tinha sido comido por aqueles demónios e aquelas demónias todas. Muitas vezes. Muitas vezes. De maneira que ele é um personagem fundamental. Ok, percebi. Muito bom. E mais uma pergunta. Na sua opinião, há algum enredo, personagem, algum conceito de valor nessa obra Peregrinação ao Oeste que melhor ilustra as diferenças de compreensão entre a cultura chinesa e a cultura ocidental? Como explicaria essa diferença aos leitores da língua portuguesa para os ajudar a entender melhor a cultura chinesa? Aqui, princípio e conceito. Aqui há uma relação que na cultura ocidental não existe. Já falámos da transformação, do vazio, da leveza, não vou falar, porque são princípios tipicamente chineses. Mas não vou falar disso agora. Vou falar de uma relação que na cultura ocidental, ou se existiu, se perdeu. Talvez tenha existido antigamente, mas se perdeu, que é a relação entre mestre e discípulo. Ou seja, aqui o que eu penso que no Xiuji é muito diferente da cultura ocidental é a relação estabelecida entre o monge e e a sua escolta, e portanto os seus discípulos. E é uma relação de totalmente entrega e abnegação. E é muito diferente na cultura ocidental. Nós não estamos à espera que um mestre da cultura ocidental vá pedir aos seus discípulos a abnegação total até da própria vida. O único setor onde nós encontramos isso é entre os militares. Os militares têm que dar a vida pelo país. Porque há uma guerra e eles têm que dar a vida pelo país. Mas é uma classe muito específica e não está de modo nenhum generalizado ao ensino. E, aliás, se pusermos as coisas nestes termos, um ocidental instintivamente
sente afastamento. O quê? O meu mestre não é para dar a vida por ele, é para criticar, é para construir uma teoria em conjunto, é para ultrapassá-lo, se possível. Não tem mau sentido este ultrapassar. Eu vou explicar em que sentido é que é este ultrapassar. Não tem mau sentido. Não é para aniquilar o mestre, não é isso. É para ultrapassar, ou seja, é para apresentar a sua própria perspectiva da vida. Por exemplo, Platão e Aristóteles. Aristóteles era o discípulo preferido de Platão. Mas Aristóteles achava que o mestre era um pouco lunático. Andava lá sempre a pairar nas nuvens. Era muito. Vivia muito num outro mundo. E Aristóteles, cedo, mal pôde, criticou a teoria fundamental do mestre, que era a teoria das ideias, que dividia os mundos entre o mundo verdadeiro, que era o mundo das ideias, e o mundo concreto, e acabou com isso, mal pôde, criticou essa teoria e criou a sua própria filosofia, a filosofia aristotélica, que é uma filosofia muito mais realista. É ultrapassar este sentido, não é fazer mal, claro, Platão ficou ofendidíssimo, mas é natural, mas ao mesmo tempo compreendeu. Porquê? Porque a base da filosofia ocidental está na crítica, ou seja, esta capacidade crítica de ultrapassagem, de apresentar perspectivas totalmente diferentes, mesmo que deixemos os mestres muito tristes e desgostosos. Faz parte. De maneira que aqui a relação que Sun Wukong tem com o mestre é diferente. O mestre pode castigar à vontade, pode colocar uma banda à volta da cabeça dele, provocando-lhe horríveis dores de cabeça. Isto para um ocidental é difícil de entender. É muito difícil de entender. Um mestre não tem esse direito de maneira nenhuma, não é? Portanto, a relação que se cria do ponto de vista pedagógico é totalmente diferente. E depois, os princípios filosóficos em causa são totalmente diferentes. Só muito recentemente é que nós vemos no cinema ocidental as personagens a voarem. Desde sempre, na filosofia taoísta, houve imortais, e esses imortais caracterizavam-se pela leveza e pela capacidade de voo. Portanto, há aqui também um outro aspecto, e a diferença mais radical também não está no confucionismo, muito embora eu tenha acabado de falar do confucionismo e das diferenças, mas a diferença mais radical não está no confucionismo, está no taoísmo, na relação, no modo como o taoísmo espera dos seus discípulos e espera conseguir fazer com os seus seguidores. Ele espera realmente imortalizá-los, através tanto da alquimia exterior, como da alquimia, tanto de Wai Tan, alquimia exterior, como de Nei Tan, alquimia interior. Ele espera realmente que os seus seguidores consigam imortalizar-se. E eu acredito que sim, que é possível que as pessoas se imortalizem. Para tal, é muito simples. Basta criar uma imagem espiritual, ou seja, dentro de nós, e depois projetá-la, como os taoístas nos explicam, projetá-la pela fontanela. Nós partimos, a imagem fica à maneira da inteligência artificial e dos computadores. Portanto, mas isto agora, ultimamente, nós temos vindo a aproximar. E a ponte que tem sido feita entre a filosofia chinesa e a filosofia ocidental tem sido uma ponte possível gerada pelo trabalho da inteligência artificial e pelo trabalho da informática. Porque vejam, as pessoas já partiram há muito tempo e as suas páginas não são apagadas do computador nem da web. Ficam lá. As páginas ficam lá. E a pessoa já partiu há imenso tempo. As imagens ficam lá. A inteligência artificial permitiu, vou-vos dar um exemplo muito concreto, isto aproxima a filosofia oriental da filosofia ocidental através da ciência. Há muito pouco tempo, creio que em Hollywood, foi feito um filme com um ator que faleceu há 5 anos. E o filme foi feito com a imagem desse ator que já faleceu e que fez um filme da primeira cena à última cena só através da sua imagem. E, portanto, o que os taoístas nos diziam antigamente, desde tempos imemoriais até agora, é absolutamente correto. E isto é uma marca da filosofia chinesa, e só agora é que nós nos estamos a aproximar. Portanto, o taoísmo radical
é aquele que se liga com a inteligência artificial e com a possibilidade da inteligência artificial e da recriação de uma imagem que fique para sempre, mesmo depois da nossa morte. E isso está no COG, muito antes da inteligência artificial. Portanto, aqui, neste romance, nós podemos, por um lado, ver as diferenças entre a filosofia chinesa e a filosofia ocidental, de raiz, diferenças de raiz. Por outro lado, nós podemos já prever o futuro, ou seja, o caminho da inteligência artificial e o encontro que é feito entre as duas filosofias e ciências a partir da inteligência artificial e dos estudos de informática. É muito interessante. Então, por fim, temos de mais uma pergunta, uma dúvida fixa do nosso programa. Professora, para si, qual é a palavra ou o termo em português que define melhor a sua relação com a cultura chinesa e porquê? O Gao Suni, Yui. Disse-me termo português ou termo chinês? Yui. Termo português. Em português. Amizade. É, para mim, o termo que melhor define a minha relação com a cultura chinesa é amizade. Acredito. Por dois motivos. Porque qualquer pensador que tenha tantos cursos de filosofia como eu, qualquer aprendiz de filósofo, eu tenho pudor, vergonha de dizer eu sou filósofa. Eu não me sinto bem. Mas, portanto, qualquer aprendiz de filósofo, ou de filósofa neste caso, segue a sua escola e vai dizer que vai à etimologia da palavra e o filósofo é o amigo da sabedoria, tem lá a amizade. Filósofo em grego é philos, filósofo. Portanto, o filósofo e a filosofia o que é? É a sabedoria. E depois, philos é a amizade. Philos, amizade. Sofia, sabedoria. Amizade, philos, amizade. Sofia, sabedoria. Então, eu sou naturalmente a amiga da sabedoria. Acontece que a partir de uma determinada altura, eu posso dizer desde quando foi a partir de 1990, ou seja, a partir da primeira vinda a Macau, a partir de 1990 eu comecei a desenvolver uma forte amizade pela cultura e língua chinesa, ao contrário, começou primeiro pela língua e cultura chinesa. Depois, em 1993, vou fazer o mestrado e pedi aos meus orientadores, ao meu orientador de mestrado, que era só pedi ao meu orientador de mestrado se ele me deixava fazer o trabalho em estudos comparados. E eu lembro-me tão bem disso. E ele, ao princípio, disse, estudos comparados, com certeza. E depois vira-se para mim e diz, mas comparados em quê? E eu disse, bom, é a filosofia daquela altura, estamos a falar há 30 anos, não é? E a filosofia portuguesa, eu queria comparar a filosofia portuguesa com a filosofia chinesa, através do pensamento proverbial. Nem pensar, porque temos aqui dois problemas. A filosofia proverbial, os provérbios não são considerados filosofia no Ocidente. São considerados senso comum. Portanto, não vai fazer sobre provérbios. Mas esperem, eu venci esta luta. Não vai fazer sobre provérbios. E depois, com tantos mundos de saber a explorar, para que a filosofia chinesa? Porque, não me parece bem. Mas eu depois... Ele era muito inteligente, portanto, uma pessoa muito inteligente é fácil de convencer. Ao princípio, não, mas depois, vá lá, está bem, Ana Cristina, vá lá, compreendo que isto pode ter algum interesse. Depois de 30 nãos, veio o sim. E depois realmente fizemos um trabalho que eu gostei imenso de fazer. E, portanto, a partir daí, eu começo a desenvolver a minha amizade pela filosofia chinesa, porque eu começo a entrar no mundo da filosofia chinesa. E depois, ao fazer o doutoramento, já foi com ele, continuei a fazer o doutoramento com ele, mas com um outro. Tive dois orientadores, um sol e um sombra. Ele foi o orientador sombra porque ele era muito bom em termos de orientação, era ótimo. Ele ficou na sombra, mas concretamente e na realidade, ou seja, no papel, ficou um outro professor que também é muito bom,
mas já mais dedicado, professor Carlos João Correia e o meu orientador de mestrado, o padre Joaquim Cerqueira Gonçalves, padre super inteligente, super, nunca vi, portanto, não teria conseguido fazer uma tese de mestrado com outra pessoa que não fosse o padre Joaquim Cerqueira Gonçalves, digo já. E era preciso, de facto, uma grande abertura de espírito naquela altura para me deixar fazer este trabalho. Depois do doutoramento, já havia um especialista em estudos orientais, que era o professor Carlos João Correia. Assim sendo, eu fiquei com ele e fiquei também com o professor Joaquim Cerqueira Gonçalves a orientar, pois era o meu primeiro orientador, uma vez orientador e orientador para sempre. E fica com os dois. E aí foi então os estudos de género sobre a mulher na China, mas de uma perspectiva filosófica e cultural. Portanto, indo às escolas confucionista, budista e taoísta, explicando como é que o princípio Yin e o princípio Yang eram vistos nestas 3 escolas. E a amizade foi continuando. Depois, eu tive muita sorte. Sabem aquelas pessoas que têm sorte na vida? Mesmo em 1990, quando eu vim para cá, a comunidade portuguesa, normalmente os portugueses ficavam ligados à comunidade portuguesa. Eu, como comecei logo a aprender chinês, comecei logo a criar amigos chineses. E, portanto, começo a desenvolver imensas amizades, colegas chineses, amigos chineses, e a partir daí não foi só uma amizade intelectual, mas uma amizade concreta. E a partir daí fiquei com muitos amigos chineses que até hoje mantenho. Por exemplo, a professora Zhang Jin e eu conhecemos-nos, estivemos a fazer as contas há pouco, há 28 anos que somos amigas. Há 28 anos. O professor Yao Jingming e eu, 28 anos, portanto, ele foi desde que eu vim para a Universidade de Macau, 28 ou 30 anos também, ou 25 anos. Não, 25, ele menos. 25 anos que somos colegas e que desenvolvemos uma relação de amizade. E, portanto, isto foi uma grande sorte. Ter amigos na comunidade chinesa. Mas mais sorte ainda é que tinha amigos na comunidade portuguesa, tinha amigos na comunidade chinesa e não é que fui também arranjar amigos na comunidade macaense. Foi a sorte perfeita. Porque conhecia macaenses quem eu gostava imenso e que eram pessoas muito ativas na comunidade, chineses, tinha colegas chineses de quem gostava imenso e colegas portugueses de quem gostava imenso. Estava na situação perfeita. E isso é que eu digo. E por isso foi muito fácil desenvolver esta amizade à cultura chinesa. E depois também tenho vindo a prestar a minha homenagem à cultura macaense e tenho feito muitas publicações na área da cultura macaense para, de facto, também responder à amizade que esses meus amigos macaenses me deram. E, portanto, para responder à amizade deles. Então, 友谊长存, amizade intercultural e intelectual e concreta. Exatamente. Para sempre. Para sempre, para sempre. E muito obrigado pela partilha tão valiosa, professora. E também foi uma grande honra e um grande prazer ter a professora aqui conosco no Diz Lá, Diz Cá. Para todos que nos ouvem em casa, no carro, na sala de aula, ou talvez no café ou biblioteca, qualquer lugar no mundo, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada a si, Li Changwei, muito obrigada a todo o Centro Pedagógico por esta entrevista que realmente foi, de facto, muito boa e muito positiva. Muito obrigada a si e a toda a equipa com quem eu tenho estado a trabalhar. Obrigado eu. Diz Lá, Diz Cá, aqui no Macau. Até a próxima.